Hoje seria um daqueles cultos, eu estou até perguntando quem está vindo pela primeira vez, porque hoje seria um daqueles cultos que se uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus viesse a esse culto aqui a dizer, meu Deus, eu fui numa igreja pela primeira vez e o pastor passou o culto inteiro falando de dinheiro. Por quê? Por que isso está acontecendo? Por que isso vai acontecer? Porque dinheiro faz parte da nossa vida e a gente vive num mundo material. Somos homens e mulheres espirituais, fomos transformados em pessoas espirituais, né? Recebemos vida no nosso espírito através de Jesus Cristo. Mas ainda temos que conviver com uma realidade material, onde para tudo que se faz na vida é necessário dinheiro. E a nossa mente precisa ser mudada, a nossa mente precisa ser liberta e transformada para que nós entendamos isso e não tenhamos angústia, aflição, rejeição nos momentos em que nós precisarmos falar de dinheiro. Por que isso? Porque todas as vezes que Deus fala sobre dinheiro conosco, o objetivo dele é nos abençoar com mais dinheiro, com mais recursos, com mais liberdade material, com mais plenitude na área material. E por que nós vamos precisar falar de dinheiro hoje? Porque hoje eu preciso lançar a segunda fase da campanha para a construção do nosso templo. Nós estamos construindo um templo aqui bem próximo na Avenida do Estado, bem ao lado ali, questão de menos de 300 metros do Shopping Moca. Um templo bem grande, que é um verdadeiro milagre de Deus, porque com a condição material que a igreja tem hoje, que é muito boa, da qual a gente se alegra e testemunha do poder de Deus, nós temos temos um testemunho de prosperidade hoje, temos um testemunho de bênção na vida financeira da igreja. A igreja El Shaddai é uma igreja próspera. É verdade isso. E ela é uma igreja próspera porque ela é uma igreja de pessoas de fé e pessoas generosas. Porém, nós estamos crescendo, né, e nos multiplicando. Já há mais de 4 anos, eu faço 3 cultos aos domingos. Isso é extremamente cansativo, extremamente difícil para mim. Para o corpo da igreja, talvez isso seja até favorável, assim, seja bom, no sentido de que você pode escolher o horário em que você quer vir. Para o corpo da igreja, isso é conveniente num certo ângulo. Mas, de outro ponto de vista, é ruim. Por quê? Porque nós somos uma multidão, nós somos um povo já bastante multiplicado por Deus, e nós nunca nos vemos assim. Enquanto a gente está limitado aqui, nesse lugar, a gente parece um povo pequeno, parecemos uma igreja que está falando de uma visão de crescimento, de multiplicação, mas que nunca cresce. Essa é a sensação que a gente tem, essa é a sensação que é transmitida para as pessoas que vêm aqui pela primeira vez. E ali não, né? Nesse lugar que Deus está nos dando, o que vai acontecer? Nós vamos nos ver como um grande povo, e existe um princípio: multidão atrai multidão. Então, mais vidas vão ser agregadas, mais vidas vão chegar, mais famílias vão ser salvas. E Deus está nos dando, como eu falei, né, uma bênção de podermos estar num lugar que, dentro do status financeiro que a igreja tem hoje, ela não poderia estar. Aquele terreno onde a igreja vai estar estabelecida é um terreno que vale aproximadamente hoje 30 milhões de reais. Nós não teríamos condição de comprar um terreno desse valor. Mas Deus criou uma fórmula, Deus trouxe uma maneira de nós podermos estar ali, nos oferecendo a oportunidade não só de nós alugarmos aquele lugar, né, para que a igreja pudesse estar estabelecida lá, assim como aqui ela está estabelecida num lugar alugado, como também Deus moveu o coração de alguém para investir na construção do templo
e poder construir um templo que talvez eu acho que também nós não teríamos, no aspecto natural, o dinheiro para construir um templo daquele tamanho. É um templo com 3.700 metros quadrados, né? Vai ficar um lugar muito grande, que eu creio que vão caber sentadas 4.000 pessoas. E a gente, desde já, dedica, né, esse templo como uma sede da Visão em São Paulo, como a maior igreja da Visão em São Paulo, é a Igreja El Shaddai, né? Na capital, na cidade de São Paulo, não existe outra igreja em células no modelo dos 12 maior do que a nossa. E ali vai ser uma sede muito bonita. Por quê? Porque é um prédio que está sendo construído conforme o nosso projeto. Aqui, nesses 2 prédios que nós temos aqui, mais o predinho da Escola de Líderes lá, foi o nosso humilde começo, né? A igreja começou do lado de lá, num lugar que não cabia mais do que 150 pessoas, ali onde é a Escola de Líderes hoje, do outro lado da rua. Começamos ali com poucas pessoas. A igreja foi crescendo, viemos para esse prédio aqui, mas tudo aqui foi adaptado. Isso aqui era um galpão de fábrica muito feio, foi necessário colocar forro de gesso, fizemos campanha depois para colocar ar-condicionado, essas paredes não eram rebocadas, elas eram paredes de bloco aparente, tudo muito sujo, tudo muito feio. E o que nós precisamos fazer? Tudo aqui foi arrumado e adaptado, mas lá não. Lá, pela primeira vez, nós vamos ter um prédio da igreja construído segundo um projeto. Se pensando em elétrica, se pensando em acústica, se pensando em informática, se pensando nas necessidades da igreja enquanto salas, enquanto lugares de reunião, lugar para adoração, lugar para louvor, tudo isso. Esse projeto já está pronto e ele já está em construção. O templo já está bem adiantado. E como muitas pessoas nunca viram esse lugar, nunca tiveram acesso lá, nós vamos passar um filme aqui agora que vai mostrar, pelo menos, a dimensão física, né, a amplitude desse terreno aí. Ok? Então, vamos dar uma olhada. Hoje ele está bem mais adiantado do que isso, essas paredes aí já subiram até o teto. O mezanino, os 2 mezaninos de um lado e do outro já estão construídos. Essas imagens são um pouco antigas, mas são as únicas que eu tinha. Essa visão aí, onde tem essas árvores, atrás disso é o Shopping Moca. E uma parte com muitas casas, com muitos prédios e condomínios na Moca. Aquela fachada laranja que tem lá no fundo é o Atacadão, que se estabeleceu ali agora há pouco tempo. Agora a câmera está apontando para o céu, que é de onde virá todo o recurso para a gente poder terminar de construir esse templo. Amém? Esse é o outro filme. Nesse lugar onde estão esses containers aí, essas cabines aí de trabalho dos operários, são vestiários deles, hoje já está sendo construída a fachada, já com as escadas, os canteiros, tudo já está bem mais adiantado. Esses montes de terra já não estão mais aí. Esse buraco que muita gente pensa que é uma piscina para batizar as pessoas, na verdade, é uma sala que vai ter embaixo do púlpito. Tem um púlpito com 20 metros, esse daqui tem 12. Então, tem um púlpito 8 metros maior do que esse aqui, nesse templo aí. E a gente vai poder ter adoração, louvor, tudo
no altar. Louvor vai ser redimido desse cativeiro no qual eles ficaram presos aí tantos anos. Vocês já perceberam que aquela tubulação amarela que tem lá em cima, na frente lá, é o fura-fila, né? É um lugar de bom acesso. A estação de metrô Moca está bem próxima, questão de uns 800 metros. Nós vamos botar um ônibus lá para buscar as pessoas no metrô, na hora dos cultos. Atrás tem a estação do trem a 50 metros e na frente tem o fura-fila, com vários pontos ali na avenida. Então, é um lugar de bastante acesso, ok? O estacionamento, por enquanto, a gente está imaginando que vai ser na rua, mas é um lugar de fácil estacionar, porque é um lugar fabril, não tem muitas casas. É diferente daqui, que você tem uma casa grudada na outra e um portão grudado no outro, não tem onde parar. Lá não tem isso, lá são fábricas, são calçadas bem livres, sem guia rebaixada, então há muito lugar para parar. Mas a gente também vai tentar negociar, porque aí, em frente desses lugares, tem 3 estabelecimentos que podem nos fornecer o estacionamento, como a gente já usou bastante aqui do Extra, que é o Roldão, a Dicico e o Atacadão. São estacionamentos bem grandes, nós vamos tentar fazer um convênio lá com eles, como a gente já teve aqui durante um tempo com o Extra. Ok? Então vamos lá? Queria que você abrisse sua Bíblia na palavra em Êxodo 25. A palavra hoje vai falar sobre a maneira como os templos foram construídos. O primeiro templo a ser construído foi um templo construído no deserto. Na verdade, ele não era um templo feito de alvenaria. Ele era um templo feito de peles e couro e madeira e cordas. Era uma tenda. Ok? Eu vou fazer uma oração por esse momento da palavra. Pai celestial, Deus maravilhoso e eterno, queremos te louvar pelo seu imenso amor, pelo seu dom de fé derramado sobre o nosso espírito, através do qual podemos crer em ti, nos relacionarmos contigo e com teu Filho Jesus. A fé que nos dá a certeza de que o teu Espírito Santo habita em nós e nos traz toda a revelação e toda sabedoria e conhecimento acerca do que são os teus propósitos para a nossa vida nesse mundo. Que nessa hora esse entendimento, esse conhecimento se amplie e o Senhor fale ao espírito da igreja, levando a igreja a estar sendo acrescentada, aperfeiçoada, ampliada em todo dom perfeito, em todo tipo de virtude espiritual, em nome de Jesus. Oro repreendendo, Senhor, juntamente com a igreja, as obras do maligno, repreendo a Satanás e a todos os seus anjos caídos, quer sejam principados, potestades, dominadores, forças espirituais da maldade, que essas forças todas, do maior ao menor nível de autoridade, estejam atadas, neutralizadas, banidas deste lugar, porque nós damos aqui neste lugar a primazia ao teu Espírito Santo, damos lugar aos teus anjos, guerreiros, guardiões, ministradores, aos quais nós pedimos que o Senhor envie para limpar os céus acima de nós e nos dar liberdade para ouvirmos a tua voz e recebermos do Senhor a sua bênção através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Agora eu gostei. Vamos lá. Êxodo capítulo 25. Todos acharam? Vamos lá. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta. Melhorou o som, sim, Diego. Tá ótimo. Tá bom, deixa assim agora. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro e prata e bronze, e estofo azul, e púrpura, e carmesim,
e linho fino, e pelos de cabra, e peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles finas, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Ok? Então, o que a gente vê aqui? Deus determinando que o povo trouxesse ofertas, para que um tabernáculo fosse construído por Moisés e por todo o povo que havia saído do Egito. Eles estavam atravessando o deserto e eles deveriam, então, construir ali um tabernáculo para que o Senhor habitasse no meio deles, para que aquele lugar fosse um lugar de adoração a Deus. E o que me chama a atenção nesse texto são duas coisas. A primeira é essa frase aqui no versículo 2, onde o Senhor diz assim: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Então, aqui fica muito claro, e ele diz: desse homem, recebereis a minha oferta. Primeiro aspecto, o Senhor diz que é uma oferta para ele está falando a minha oferta, uma oferta feita a Deus. Isso é uma coisa que a gente precisa entender para que a gente possa agradar a Deus, para que a gente possa ser usado por Deus e para que nós prosperemos segundo uma promessa bíblica, que é a prosperidade material. Uma coisa que você tem que entender, que você deve crer, é que Deus não está só interessado em salvar o seu espírito e curar sua alma ou abençoar sua família. Deus quer abençoar você materialmente. Deus quer que você seja uma pessoa que tenha sobra, que você seja suprido através do seu trabalho, que você seja abençoado nas obras das suas mãos, para que você possa ter com que ajudar as outras pessoas. A Bíblia diz: cada um faça o que é bom com as suas mãos, para que depois disso tenha com que ajudar o necessitado. Então, o objetivo de Deus não é que você exercite a sua fé só para que as suas necessidades sejam supridas, mas o objetivo de Deus é te dar um nível de prosperidade, um nível de riqueza, onde você possa ajudar outras pessoas. Não só fazendo obra de caridade, mas financiando a pregação do Evangelho. Não só financiando a pregação do Evangelho, mas sendo um empresário, um homem de negócios, uma pessoa que vai poder abrir oportunidade para outras famílias trabalharem, serem supridas nas suas necessidades também. Amém? Então, algumas coisas nós precisamos entender para que a gente possa prosperar e para que Deus nos dê essa prosperidade da qual Ele se agrada. A Bíblia diz que Deus se agrada da prosperidade dos seus servos, ou seja, Deus tem prazer em que nós prosperemos. Deus se alegra quando nós fechamos um bom negócio, quando a nossa sorte muda, quando nós somos promovidos, quando nós recebemos uma melhor oportunidade de trabalho, saindo de uma empresa e indo para outra para ganhar mais, para ocupar um cargo mais elevado. Deus se agrada de quando uma pessoa sonha e, por sonhar, recebe de Deus a oportunidade de sair da condição de um empregado para ser um empresário. Deus se alegra de tudo isso, é Deus quem promove isso, porque Deus tem prazer nisso, Deus quer que isso aconteça com você. Amém? Mas para que Deus possa fazer essas coisas na nossa vida, algumas coisas precisam primeiro alcançar a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, para que a gente entenda a forma como Deus trabalha com o homem. Então, uma coisa que é necessário o homem aprender nesse relacionamento com Deus, para que ele possa prosperar, é que Deus, Ele abençoa, Deus faz prosperar aqueles que têm um coração voluntário. Olha o que o Senhor diz aqui: tragam todos os filhos de Israel a mim uma oferta, de todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Então Deus está falando assim: peça oferta, Moisés. E aí, quem Deus moveu o coração,
dessa pessoa você vai receber a minha oferta. E o que aconteceu? Deus começou então, desde esses dias, a abençoar ricamente, grandemente, a nação de Israel. Eles tinham, através do patriarca deles, Abraão, a promessa de uma bênção. Deus disse a Abraão, lá em Gênesis 12, eu te abençoarei, eu te multiplicarei, eu vou fazer de você uma descendência numerosíssima. E o que aconteceu? Isso gerou na nação de Israel uma bênção de Deus, que faz com que esse povo hoje seja um povo grande, numeroso, vamos dizer, presente em todas as nações da terra. O povo de Israel está espalhado por todas as nações da terra e é um povo próspero. É um povo que não tem, na sua totalidade ainda, o conhecimento exato de Deus, a salvação que vem através de Yeshua. Eles vão ser o último povo a ser salvo no projeto de Deus. Mas hoje eles já vivem por princípios. Têm um zelo para com Deus no quesito oração. Né? Nós estávamos caminhando, estávamos indo de carro esses dias com os discípulos e a pastora Regina comentava, né? Ela tem um dos filhos dela, do primeiro relacionamento que ela teve, é filho de judeu. E aí ela comentava que os pais ficaram indignados porque o filho dele, não o filho da pastora Regina, o pai do filho da pastora Regina, o pai do Vinícius, né? Eles ficaram indignados porque o filho decidiu, depois de maduro já, depois de velho, fazer uma tatuagem no seu corpo. E isso dentro da lei judaica, isso dentro da palavra de Deus, isso não é uma coisa agradável aos olhos de Deus. Isso é uma coisa que Deus reprova, que Deus abomina, porque está escrito, maldito todo aquele que fizer marcas no seu corpo. Se você fez isso na ignorância, não se preocupe, não precisa ficar martirizado por causa disso, nem achar que você está amaldiçoado. É só você se arrepender, pedir perdão por isso, e não fazer outra maior do que essa daí, escrevendo, Jesus é o meu maior amor. Igreja é o Shaddai até morrer. Não faça isso, em nome de Jesus. Porque Deus diz claramente na palavra, maldito todo aquele que fizer marcas no seu corpo. Então essa é uma prática que nós não devemos fazer. Se aconteceu lá no passado, quando a gente não tinha esse entendimento, quando a gente era ignorante a respeito disso, tudo bem. Vamos pedir perdão a Deus, como a gente tem que pedir perdão de tanta coisa errada que a gente fez antes de Jesus, e acabou. Pediu perdão, se arrependeu genuinamente, está perdoado. Agora vai e não peques mais. Né? Então, por que eu estou contando esse fato da tatuagem? Porque a gente vê que o povo de Israel, mesmo não tendo ainda o Espírito Santo, eles guardam a palavra. Eles velam pela palavra. Eles se preocupam com a palavra. Eles são um povo de oração. Eles são um povo preocupado em guardar os mandamentos. Por quê? Porque eles sabem que pelos mandamentos eles são abençoados. Quem guarda os mandamentos é abençoado. Quem pratica o que está escrito aqui na Bíblia é abençoado por Deus. E o povo de Israel sabe disso e é uma nação abençoadíssima. Muitos pensam que a nação mais poderosa da terra hoje são os Estados Unidos. Não é. A nação mais forte, a nação mais rica, a nação mais poderosa da terra hoje é Israel. Eles são discretos, como já ensinei aqui em outros momentos, em outros estudos. Eles não ficam por aí se mostrando, até porque eles são um povo que tem medo, né, de tudo que possa acontecer com eles. Se eles ficarem por aí se exibindo as suas posses, o seu poder, a sua sabedoria, o seu conhecimento, vão ser mais perseguidos do que já são. Vão ser mais atacados do que já são. Mas nós que temos uma visão espiritual, entendemos pelo Espírito de Deus de que eles são um povo extremamente próspero, um povo extremamente abençoado, com saúde, com o princípio de família. Israel é a nação da terra com menor índice de divórcios entre todas as outras nações. É uma nação que ainda preserva os princípios de Deus, os princípios da família, os princípios da palavra, e é uma nação extremamente rica, porque Deus deu a eles ciência, Deus deu a eles entendimento, Deus deu a eles inteligência. Então, pela inteligência deles, eles fazem o deserto ser um jardim regado, se cumpre uma profecia. Pela inteligência que Deus deu a eles, eles são extremamente
capazes na questão da tecnologia bélica, da tecnologia de comunicação. Muito do que você desfruta hoje dessa tecnologia de celulares, de tantas tecnologias que existem dentro da área de comunicação, é tudo desenvolvido em Israel. Oi? Radiologia, muita coisa no campo médico, né? Muita coisa no campo agrícola, né? Eles têm tecnologia agrícola que eles exportam para o mundo inteiro. Tecnologia de irrigação, o que mais? Microprocessadores, né? Os chips aí que são fabricados são muitos desenvolvidos por cientistas, por verdadeiros gênios que procedem da nação de Israel. Por que isso? A bênção de Deus está sobre a vida desse povo. Agora, o que esse povo sempre fez? Esse povo foi um povo comprometido com Deus. Esse povo foi um povo que entendeu que, interagindo com Deus, seriam abençoados por Deus, e Deus os colocaria por cabeça, Deus os colocaria numa posição de destaque em relação a todos os outros povos. Essa é uma promessa. Se você atentamente me ouvir e me obedecer, eu vou te fazer sobressair entre todas as nações da terra. E essa não é uma promessa só para Israel, essa é uma promessa para nós. Por quê? Porque nós somos em Cristo Jesus o Israel espiritual de Deus. A mesma bênção que Deus prometeu a eles, nós podemos receber também. Desde que nós aprendamos a interagir com Deus, nós aprendamos a viver pela fé, nós aprendamos a fazer isso que desde o passado eles faziam. Trabalhavam na terra para glorificar a Deus. Trabalhavam na terra para exaltar o nome de Deus. Israel hoje é uma referência para a fé de todas as nações. Por que todas as nações querem ir a Jerusalém? Por que todas as nações querem conhecer Israel? Né? O povo cristão do mundo inteiro quer conhecer Israel. Porque Deus os colocou como uma nação que é uma referência de fé para todas as outras nações. Mas não uma fé no sentido religioso, uma fé no sentido prático. Uma fé de um povo que obedecia a Deus, para trazer oferta, todo mundo trazia oferta. Se você ler esse texto aqui, você vai ver que o povo atendeu a esse comando de trazer oferta de uma tal maneira que chegou uma hora que estava transbordando e Deus falou assim, manda parar, chega, tá bom. E isso construiu desde essa época uma história de prosperidade, de riqueza na vida deles. Por quê? Porque se você quer prosperar com a prosperidade de Deus, que é uma prosperidade sólida, que é uma prosperidade que é diferente da riqueza do mundo, que às vezes traz consigo maldição, porque é uma riqueza mal adquirida, uma riqueza às vezes adquirida através de trapaça, de desonestidade, de passar perna nos outros, de fazer coisas ilícitas, coisas reprovadas por Deus. Essa riqueza ela vem acompanhada de maldição, mas Deus tem uma promessa de prosperidade e de riqueza que Ele diz na sua palavra que é a bênção dEle, a qual enriquece e não traz consigo dores. E se você quer essa prosperidade bíblica aqui, você precisa entender o seguinte, que isso só é possível através do exercício da fé no dar. A palavra dar, você pode considerar ela uma sigla. É o dom de adquirir riquezas. Quando você dá, você não está ficando mais pobre. Quando você dá para um propósito de Deus, quando você abençoa uma pessoa, quando você ajuda alguém que está necessitado, isso é visto por Deus. Isso é recebido por Deus. Se você dá de forma voluntária, olha o que acontece. Eu quero que você receba, Moisés, de todo homem cujo coração mover para isso. Ou seja, eu quero que você receba daqueles que derem voluntariamente, daqueles que derem com alegria. E a esses eu vou abençoar. Então, o povo de Israel se comportou assim no Velho Testamento. Vamos para outro texto agora. Abra comigo em 1 Crônicas 29. O primeiro aspecto que eu quero sinalizar aqui, nessa palavra, é voluntariedade. Amém? Voluntariedade.
Todos acharam? 1 Crônicas 29. Também de 1 a 9. Diz assim, ó. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente. E esta obra é grande, porque o palácio não é para homens. Ele está falando do templo que foi construído pelo seu filho Salomão. É o rei Davi quem está falando isso. Ele diz, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos, e toda sorte de pedras preciosas, e mármore, e tudo em abundância. E ainda, porque amo a casa do meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa de meu Deus. Afora tudo quanto preparei para o santuário, 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas. Ouro para os objetos de ouro, prata para os de prata, e para toda a obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Então, os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1.000 e os de 100, até os intendentes sobre as empresas do rei, voluntariamente contribuíram. Se isso aqui fosse nos dias de hoje, a gente dizia assim, os 12, os 144, os líderes de célula, os líderes de 5, de 10, de 20, de 100, de 200, de 1.000, até o apóstolo, todos contribuíram voluntariamente. Ok, aparece de novo a palavra voluntário, ok? Então tem que ser o quê? Qual é uma oferta recebida por Deus? É aquela que você faz voluntariamente. É aquela que você faz não porque o teu líder te coagiu a fazer, não porque você quis aparecer para alguém, não porque você ficou constrangido porque todo mundo está dando, então você tem que dar. Não, a oferta voluntária é assim, aquela que o teu coração quer dar. Isso é a oferta voluntária. E essa é a oferta que você entrega na mão do homem, mas quem recebe é Deus. Amém? E essa é a oferta que nos faz prosperar com a bênção do Senhor, a qual enriquece e não traz consigo dores. E deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 dáricos, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro. Então você viu aí onde é que está a inspiração para esses envelopes com os quais as pessoas contribuíram até agora durante 15 meses. Encerrou agora em fevereiro, quem cumpriu direitinho, durante 15 meses, deu 15 ofertas, durante 15 meses, entregando seu envelope todo mês. Haviam categorias de ouro, prata e bronze. Foi tirado daqui. É uma inspiração daqui. Por quê? Porque uma coisa que nós temos que entender é o seguinte: quem vai construir esse templo para nós? Deus. Mas através do quê? Desse princípio do seu espírito, desse espírito de Deus, de generosidade, de bondade, de liberalidade, de voluntariedade. Amém? O que a gente viu no primeiro texto? Que o povo trouxe os recursos. O que a gente está vendo no segundo texto? Que todo o povo se reuniu e trouxe os recursos. Então não adianta. O templo da Igreja El Shaddai não vai ser construído por aqueles 300 valentes, que foram valentes e que cumpriram o seu papel até aqui. Porque a gente pagou, graças a Deus, todos os meses, sem atrasar, um mês sequer, graças à fidelidade e à generosidade dessas 300. Na verdade, se multiplicaram, foram mais de 300, eu pedi 300, vieram 400 e poucas pessoas, e eu queria um aplauso a Jesus pela vida delas, porque contribuíram fielmente. Uns fraquejaram na sua fé, uns não conseguiram cumprir, daqui a pouco eu vou falar por quê.
mas quero dizer a todos que contribuíram até aqui, muito obrigado, e que Deus abençoe vocês abundantemente, que a bênção do Senhor, aquela que enriquece e não traz consigo dores, venha sobre a vida, sobre a família, sobre o ministério, sobre os negócios seculares de vocês, em nome de Jesus. Só quem recebe, diga amém, diga obrigado, Senhor, e dê um aplauso a Jesus. Então, esse momento é o momento de agradecer aos que contribuíram, esses 400 e pouco aí, que foram muito fiéis, mas é o momento de envolver toda a igreja. Por isso eu estou usando um culto, porque eu não tenho outra oportunidade, principalmente agora que as reuniões de gerações, onde não vem todo mundo, são uma vez por mês só. A única maneira de eu tratar esse assunto com vocês e passar esse propósito aqui para vocês é através desse culto. Mas eu não me importo de alguém pensar, é um culto inteiro só falando de dinheiro. É aquilo que eu falei, nós precisamos renovar nossa mente, nos libertar da incredulidade, da avareza, dos pensamentos do mundo. Se nós quisermos viver agradando o coração de Deus e sendo instrumentos nas mãos de Deus para que os propósitos de Deus na terra se cumpram. Amém? É uma exortação muito dura a que está escrita lá em Apocalipse, o último livro da Bíblia, quer dizer, a última palavra de Deus. Apocalipse capítulo 21. Os avarentos não entrarão no reino de Deus. Não adianta. Avareza, coração avarento, pessoas assim, ó, com a mão fechada, que amam mais o dinheiro do que a Deus, não vão fazer parte do reino dele, não vão ter a salvação eterna. Está escrito, você pode abrir lá, Apocalipse capítulo 21 e 22, você pode ler lá. Está junto com os ladrões, está junto com os feiticeiros, está junto com os impuros, está junto com os glutônicos, né? Aqueles que não têm domínio do seu próprio corpo, e assim por diante. Então, agora nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, precisamos nos libertar da incredulidade, da avareza, da ganância material e nos lançarmos na generosidade, porque essa generosidade vai fazer com que nós prosperemos. A Bíblia fala, a alma generosa prosperará. Amém? E eu tenho experimentado disso. A minha prosperidade pessoal, minha prosperidade espiritual e material, ela é fruto desse aprendizado na minha vida. Aprendi a ser generoso. Sempre vou, todos os meses, além do dízimo. Sempre tento, de 3 em 3 meses, elevar o nível da minha oferta a Deus para que, junto comigo, toda a igreja possa prosperar. Então, de 3 em 3 meses, no mínimo, eu mudo o nível do meu dízimo, da minha oferta. Eu dou 10% de dízimo, dou 10% de oferta e 3% de primícia. Invisto tudo isso lá no ministério do apóstolo René, que é a minha cobertura, que é o meu pastor. Não posso ofertar aqui, porque se eu ofertar aqui, eu estou ofertando para a minha própria igreja, eu estou comendo a minha semente. Hoje, esporadicamente, eu vou entrar nesse propósito junto com vocês. Mas todo meu dízimo, todas as minhas ofertas e primícias são dadas para fora. Por quê? Porque eu tenho uma cobertura espiritual, eu tenho um pastor que me cobre, que é o apóstolo René. Então, eu invisto no ministério dele. E a partir do momento em que eu sair daquele propósito, só de dizimar, que eu saí daquele ciclo vicioso de ficar tropeçando no dízimo, ai Senhor, me perdoa, esse mês não consegui, ai Senhor, me desculpa, anota na cadernetinha aí que eu estou devendo 3 meses, a hora que eu acertar uma tacada aqui, eu fizer um bom negócio, eu pago 3 vezes à vista com juros. Não existe isso, queridos. Quando você não consegue, é porque você falhou na fé. E falhando na fé só tem um jeito, pedir perdão e começar de novo com fidelidade. Amém? Não fica aí, ai meu Deus, estou devendo 1 ano, estou devendo... Não está devendo mais nada, está perdoado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, recebe o perdão para tudo que você falhou em dízimo, em oferta, em primícia até hoje, em nome de Jesus. Hoje é um dia de remissão. Amém? Hoje é um dia de anistia no céu. Só que tem um detalhe. Entre no propósito se você quer prosperar. Senão você vai ficar sempre patinando, sempre sofrendo. Quando a promessa de Deus para nós é: se quiserdes e me ouvirdes,
se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se nós quisermos prosperar, quem está acostumado, quem quer ficar sempre pagando coisa atrasada, pagando juro, enroscado com o cartão de crédito, devendo cheque especial, trabalhando para sustentar o mamon, fica do jeito que está. Agora, quem quer se libertar de tudo isso, quem quer ter o devorador repreendido na sua vida, precisa se tornar fiel nos dízimos. É a primeira coisa. Depois de você se tornar fiel nos dízimos, o primeiro R$1 que você der, depois de você ter entregue o seu dízimo, isso será considerado por Deus uma oferta. E é essa oferta que vai te fazer mudar de nível. Essa oferta que vai te fazer prosperar. Amém? Então, o que a gente vê no segundo texto? Mais uma vez, o amor. Olha o que Davi fala no versículo 3. Porque eu amo a casa do meu Deus. Quem ama a igreja El Shaddai? Quem acha que a igreja El Shaddai, essa família tão linda, merece uma casa maior? Você não fica feliz se a sua família mudar de casa para uma casa maior, para uma casa mais confortável, uma casa mais bonita, uma casa construída com um projeto seu? Pois é o que Deus está fazendo conosco. Mas quem vai financiar isso? Deus, através dos dispostos, dos voluntários, dos generosos, que estão tendo da parte de Deus, foi dito isso no primeiro lançamento, na primeira fase do projeto, que estão tendo da parte de Deus uma oportunidade para prosperarem. Porque, infelizmente, também nesse ponto as pessoas são um pouquinho desatentas e, às vezes, até tímidas, e essa timidez rouba o glorificarmos a Deus, que é dar os testemunhos das coisas que aconteceram. Eu sei que todos esses que participaram da primeira fase mudaram de vida e mudaram de nível. E se isso não aconteceu, vai vir como o derribar de um muro agora. Verdade, vai vir como uma coisa assim, instantânea, uma bênção que vai te surpreender, que vai te impactar e que vai transbordar na sua vida. Por quê? Porque Deus, Ele é poderoso para fazer isso. Então vamos ler agora o terceiro texto, que fala ainda agora de um propósito como esse, mas no Novo Testamento. Abre aí em 2 Coríntios 9, 6. Segunda Coríntios 9, 6. Diz assim: isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também colherá. E o que semeia com abundância, também com abundância colherá. Cada um contribui segundo tiver proposto no coração. Mais uma vez o coração. Está vendo? É o coração lá com Moisés, é o coração com Davi, é o coração aqui com Paulo. Coração voluntário, coração desprendido do dinheiro, coração liberto da avareza, coração crédulo em Deus, que sabe que pode dar. Porque a hora que você decide no seu coração, eu posso dar e eu quero dar, Deus começa a te abençoar. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade. Não faça negócio com Deus, está falando da necessidade aqui, eu preciso de tanto, então vou dar tanto. Vou dar 100 para receber 1.000. Vou dar 500 para receber 50.000. Deus não gosta dessa barganha. A gente não pode comprar o favor de Deus, nem comprar a Deus. Amém? Deus não é venal. Deus é um Deus bom que quer nos abençoar à medida em que nós o obedecemos, em que nós seguimos a orientação do seu Espírito. E não com tristeza, ou seja, se for para você fazer uma oferta e ficar arrependido disso, ficar magoado com isso, ficar contrariado com isso, não adianta. Essa oferta não será recebida, bem recebida por Deus. Porque alguns começaram o propósito e não conseguiram. Fraquejaram na fé. E fraquejaram na fé porque já tinham as pendências de terem fraquejado na fé em outros momentos com dízimos e com outras ofertas. Então não tem jeito. Tem uma hora que você precisa falar: Senhor, eu peço perdão por tudo que de errado já aconteceu e eu quero começar do zero, uma vida 100%
dedicada, 100% consagrada. Amém? E não faça loucura. Não se proponha a dar o que você não tem, o que você não pode. Trabalhe dentro daquilo que você pode. As ofertas na primeira fase foram de 500 a 100. Teve gente que era para dar 100, foi dar 250, foi dar 500, pifou no meio do caminho. Não é melhor dar 100, mas cumprir tudo? É melhor. Agora, se você sabe que você pode dar 100, 100 para você é facilidade, então não vai dar 100, dá 250. Se 250 para você é moleza, vai para 500 e assim por diante. Porque a nossa fé, ela também precisa ter uma dosezinha de ousadia. A gente também não pode ser medroso. Outros fracassaram porque quando entraram no propósito, entraram com medo. O líder de célula pediu, o líder 12 constrangeu, e aí o cara entrou contrariado. Não, se entrar contrariado, Deus não abençoa. É verdade. Não tem como. Se você for entrar, você tem que entrar porque você crê. Porque você deseja aquela prosperidade. Se quiser, a gente precisa querer prosperar. A gente precisa querer a oportunidade. A gente precisa querer participar do negócio. Todas as pessoas que estiverem fazendo essas ofertas precisam dar o seu nome completo. Não é assim, o Chicão, o Zezão, o Tonão. Às vezes eu recebo umas listas desse jeito, com o nome da pessoa assim, Tonão. Quem é o Tonão? Tonão ou Toninho? Será que é o Toninho do milho? Fico assim, né? Então, assim, Antônio de Pádua Melo. José da Silva Xavier. Tiradentes, está aqui, né? Ressuscitado aqui. Não, põe o nome completo. Por quê? Porque essas pessoas estão participando de uma obra que vai atravessar o tempo e as gerações, queridos. Então, o que vai acontecer? Vai ter uma parede lá com os nomes das pessoas que participaram disso. E eu digo para você, é nessas horas é que a gente pode se mover com sabedoria, com entendimento, para escrevermos a história, para marcarmos o nosso nome nos livros da história. Pessoas medíocres não ficam lembradas pela história. Na Bíblia, pode ver, todo medíocre, desapareceu o nome dele da história. Mas os nobres têm os seus nomes como heróis da fé. Têm os seus nomes relatados nos livros dos reis, relatados nos livros das crônicas, de coisas grandes, de coisas excelentes que as pessoas fizeram. Então, Deus está dando a nós uma oportunidade de fazermos uma coisa que vai abençoar a muitas pessoas. Preste atenção como existe no mundo todo um trabalho para que haja assim, há um investimento muito grande para que existam boates, para que existam prostíbulos, para que existam lugares que vendem drogas. O inimigo investe pesado nas coisas que interessam a ele. São milhões gastos num carnaval. São milhões gastos nessas festas pagãs, como o Réveillon. Você já imaginou quanto dinheiro é gasto naquela queima de fogos no Rio de Janeiro? E não é só no Rio de Janeiro, todos os estados, porque depois que o Rio de Janeiro inventou isso, todo mundo quis imitar. Então tem a queima de fogos da Paulista, tem a queima de fogos da Bahia, de Salvador, não sei de onde. O Brasil inteiro queimando fogos. Tem problema, é uma forma de dar boas-vindas ao ano novo, que está chegando e tudo mais. Mas a gente vê que muito dinheiro é investido em coisas que não produzem efeito nenhum, ou produzem um efeito extremamente nocivo na vida das pessoas. Extremamente nocivo na vida das pessoas. Hoje, tem muito dinheiro do SUS que é investido em cirurgias de mudança de sexo. Você paga com o dinheiro dos seus impostos, financia o homossexualismo. Tem muito dinheiro que é investido em cartilhas horríveis, horripilantes, já mostramos isso aqui uma vez, ensinando as crianças na escola, crianças de 10 anos, de 12 anos, a fazer sexo, e o sexo, inclusive, entre pessoas do mesmo sexo. Meninos com meninas e meninas com meninas. Então, nós temos que entender isso, que a nossa batalha é justamente para que outras pessoas conheçam a Jesus, porque eu vou te falar uma coisa que é uma realidade espiritual. Não tem maneira de nós mudarmos a nossa nação,
se não for através da pregação do Evangelho. O Brasil não vai mudar, a violência não vai acabar, a corrupção não vai ser extinta, se ela não for extinta de cada coração, de cada mente, de cada alma, através da experiência do novo nascimento. E só tem uma forma de haver pessoas conhecendo a Jesus, crendo em Jesus e vivendo da forma como Jesus quer, é existindo igrejas. É a igreja do Senhor crescendo, a igreja do Senhor ampliando as suas tendas, as suas conquistas. Amém? Então, os que estiverem engajados nisso aqui, estão cooperando, estão associados a Deus num projeto de conquista de vidas, de famílias, de multidões para Cristo. E isso vai ficar registrado em memória eterna. Lá no templo, enquanto você viver, você vai ver seu nome escrito na parede lá. E nós vamos achar um lugar lá para as pessoas que ajudaram, que participaram, que contribuíram. Serão milhares de nomes. Verdade, serão milhares de nomes. Mas no céu vai ficar esse registro. E esse registro no céu, sabe o que ele representa? Que por causa desse teu amor, por causa dessa tua fé, dessa tua generosidade, dessa tua obediência a um pedido de Deus, a um comando de Deus, os teus filhos e os filhos dos teus filhos e as tuas gerações vão ser abençoadas por Deus. Quem crê nisso? Dá um aplauso a Jesus. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Eu já falei isso muitas vezes para vocês e vou repetir. Eu, quando vou lá para o Banco do Brasil fazer o meu depósito dos meus dízimos, da minha oferta lá para Manaus, para o apóstolo Renê, eu vou pulando de alegria. Por quê? Porque eu sei que aquilo vai redundar em bênção na minha vida, em prosperidade para a minha vida e em prosperidade na vida de vocês. Até porque para eu orar por prosperidade na vida de vocês, para eu liberar palavras de prosperidade na vida de vocês, eu tenho que ter autoridade de praticar. E eu digo para vocês, na primeira fase do templo, eu entrei com um dos envelopes, eu dei um valor superior do que aquilo que era o envelope mais alto, e eu dei por 3 meses, em 3 meses eu quitei os 15 meses. E eu falo isso por quê? Porque eu me sinto na obrigação de qualquer coisa que eu ensinar você a fazer ou mandar você fazer, eu tenho que fazer primeiro. Porque senão Jesus vai me chamar de hipócrita. Jesus vai me chamar de falsário, de pilantra e aproveitador. E eu não sou isso. Eu já fui isso, antes de Jesus. Mas Jesus me consertou direitinho. Ele começou uma boa obra e fez ela ficar boa. Vai ficar muito melhor ainda. Tem muita coisa para melhorar ainda, mas já ficou bom, o que ele já fez até agora. Então, é isso que eu quero que você entenda. Se você quer prosperar, segundo a promessa bíblica, siga a palavra, seja generoso, seja voluntário no dar. Dê com alegria. Por quê? Olha o que diz o versículo 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência. O que é ampla suficiência? É você ser suficiente em todas as suas necessidades. Você poder atender com o seu ganho a tudo o que a sua alma desejar e a tudo aquilo que você contrair como dívida, como vai comprar um imóvel, você vai ser suficiente, não pagar aquele imóvel, você não vai ficar envergonhado, você não vai parar no meio, você não vai ter que devolver o carro, você não vai ter que ter busca e apreensão no teu carro, porque você começou a pagar, não conseguiu. Isso é ampla suficiência. Você é suficiente para pagar suas contas, você é suficiente para ajudar os seus pais, você é suficiente para socorrer um discípulo seu que está precisando, você é suficiente para investir em alguma coisa que diz respeito ao futuro dos seus filhos. Isso é ampla suficiência. Amém? A fim de que, tendo sempre em tudo, a ampla suficiência, não é só nas coisas materiais, é em tudo. É na fé, é no amor, é na graça, é na sabedoria, é no discernimento, é na honra e é nas finanças. Ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Sabe o que Deus quer que chegue a acontecer na nossa vida? Haja isso aqui, ó. Enche de água, transborda. Deus quer que na sua vida tenha sobra. Deus quer que você tenha dinheiro e falar assim, Senhor, o que eu faço com esse dinheiro? Acho que eu vou aplicar?
eu vou comprar um imóvel, eu vou abençoar minha mãe, eu vou dar um carro para meu irmão, eu vou guardar para financiar o casamento da minha filha. É verdade. É verdade. É isso que a palavra está dizendo. Que Deus quer que a gente tenha sobejo, ampla suficiência, para que superabundemos. Vai chegar, vai passar da suficiência, vai ter a mais, vai ter mais do que você precisa. Agora, olha o versículo 8, como ele é importante. Deus pode, diga comigo, Deus pode. É aqui que muitas pessoas tropeçam. Porque as pessoas não conseguem crer que Deus pode. E Ele pode. Ele pode e você também pode. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Amém? É aqui que algumas pessoas fraquejam na fé. Por não ter esse entendimento aberto de que Deus pode mudar a sua sorte. Ah, mas eu não estudei. Não interessa. Tem gente que não sabe fazer um ó com copo, é dono do supermercado, é presidente da república. Deus pode. Você conseguiu já entender, né, que eu falei? Não adianta, queridos. Não adianta quando Deus quer abençoar alguém, quando Deus quer fazer algo na vida de alguém. O poder do seu espírito faz você suplantar todas as suas limitações. Mostrei aqui, vou passar isso na igreja qualquer dia. Um vídeo que tem de um rapaz australiano que nasceu sem braços e sem pernas. Nick Vujicic. Não tem nem braço nem perna. Ele entregou a vida dele para Jesus com 17 anos e decidiu viver tudo que Jesus tinha para ele. Hoje ele nada, ele surfa, ele dirige barco, ele prega em estádios, ele fala do amor de Jesus nos estádios, ele é casado com uma moça linda. Tem um vídeo que fala assim: um dia, se Deus quiser, se Deus permitir, ele, na hora certa, ele vai me dar uma esposa. Deus deu uma esposa para ele perfeita, uma mulher de 1,70 m de altura, linda, parece uma modelo, com traços assim orientais. Uma moça linda. Casado, agora tem um filhinho, e é um homem rico. Sabe por que ele é rico? Porque ele não ficou limitado por não ter braços e não ter perna. Ele era livre na mente dele. Ele acreditava na mente dele que Deus podia fazer qualquer coisa com ele. Então ele disse: eu não preciso de braços e pernas, eu posso voar nas asas do Espírito Santo. Amém? Vamos dar um aplauso a Jesus? Muitas pessoas tropeçam nesse quesito aqui, do versículo 8, porque não entendem que Deus pode mudar qualquer circunstância, que Deus pode fazer o que Ele quiser. Que Deus pode mudar qualquer coisa, Deus é poderoso para fazer milagres. Jesus nunca se comportou com os discípulos dele de uma forma natural, só. E teve muitos momentos que ele mostrou que ele era Deus, e ele mostrou que ele era Deus no sobrenatural, surpreendendo a eles. Eles pensavam que ele vinha num barquinho, socorrer eles de uma tempestade, e ele vinha andando sobre as águas. Eles pensavam que ele tinha morrido, ele provou que ele tinha ressuscitado. Eles pensavam que ele ia bater na porta para entrar lá quando eles estavam no cenáculo, reunidos, morrendo de medo dos romanos. Jesus atravessa a parede para dizer assim: para mim não há impossíveis dentro das minhas promessas. Amém? Então, aquilo que está prometido para nós, Deus pode fazer se cumprir na nossa vida, e vai se cumprir se nós quisermos e se nós ouvirmos. Amém? Eu não estou querendo te coagir a participar da construção do templo. Eu estou querendo plantar fé no seu coração, de que se você se envolver nesse propósito, nesse projeto, você está se envolvendo em algo nobre, através do qual Deus vai abençoar grandemente a sua vida, a sua família, o seu trabalho e o seu ministério, em nome de Jesus. Amém? Vai abençoar as gerações futuras, porque essa é uma obra que eu estou fazendo para além de mim. Esse tempo vai ficar aí, vai ser herança dos nossos filhos. Eu vejo essa criançada aqui hoje, quem sabe no futuro, quem vão ser os pastores da Igreja El Shaddai? A Vitória Abud, é o Davi Bauerfeld, é o Paulo Bauerfeld, né? É o Lucas, né? Filho do pastor Roberto, são os filhos do pastor Alquimim, os netos, né? É verdade.
Quem que vai herdar essa unção? Quem que vai herdar esse legado de um povo que agradou a Deus, de um povo que amou a Jesus, de um povo que pregou a palavra, de um povo que cumpriu o seu papel? São os nossos filhos dos nossos filhos. E eles vão viver numa bênção cada dia maior. Por quê? Porque nós estamos semeando isso para eles hoje. Por que Salomão foi tão rico e teve tanta glória? Porque o pai dele, Davi, plantou para ele enquanto estava vivo. O pai dele semeou por ele. O pai dele orou por ele e pediu: Senhor, abençoa minha descendência, faz com que não só os meus filhos biológicos, mas o povo sobre o qual eu sou rei, ande nos teus caminhos, guarde os teus mandamentos, esteja debaixo do teu temor e da tua bênção. Então, nós temos esse legado, mas no aqui e no agora, nós precisamos fazer a nossa parte, entendendo o quê? Que Deus pode mudar a nossa sorte. Deus pode fazer com que a gente superabunde em todas as coisas. Amém? Deus é especialista em criar coisas. Antes dele ser Senhor, ele é criador. Então, se não tem como Deus te abençoar hoje, ele vai criar um jeito para. Você conseguiu entender? Eu sou empregado, eu trabalho numa empresa que é tão dura, tão rígida, ninguém prospera, ninguém muda. Se tiver que trabalhar naquela empresa, vai ganhar sempre aquele salário. Não tem como Deus me prosperar. Então, Deus vai te tirar daquela empresa, ou então Deus vai te enviar alguém para te oferecer uma oportunidade para você ser empresário. É verdade. É verdade. Deus faz essas coisas. Deus nos surpreende. Amém? E eu declaro que Deus vai te surpreender. Em nome de Jesus. Vamos para frente. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Presta atenção. Distribuiu, deu aos pobres. Pobre não é só pobre fisicamente. Não é só pobre materialmente. Aqui, esse versículo tem uma amplitude maior. Porque Jesus fala na palavra dele a respeito dos pobres de espírito. Ou seja, são as pessoas que não conhecem a Deus, que precisam ser evangelizadas, que precisam ser salvas, que precisam ter a sua mente e a sua história mudada pela experiência do novo nascimento. Então, o mundo está aí cheio de riquezas, mas as pessoas estão empobrecidas, miseráveis. Não tem, é uma miséria de paz, é uma miséria de amor, é uma miséria de harmonia, de unidade na família. É uma miséria de princípios. E nós precisamos, então, levar a mensagem da salvação a essas pessoas. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Entenda isso, ele fala que ele está falando de Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento. Ou seja, são duas categorias de sementes. Uma semente que é para fazer pão para comer. Deus sabe que nós precisamos de alimento para o nosso corpo se manter de pé. Uma parte do que vem na sua mão é para você usufruir, para você comer. Mas tem outra parte, se você quer prosperar, que você precisa semear. Se você gastar tudo o que você ganha só com as suas necessidades e não semear nada no reino de Deus, se você não dizimar, se você não ofertar, você fica sem direito a uma colheita de recursos materiais. E aí você fica vivendo uma vida limitada, uma vida com dificuldades, uma vida com dívidas, uma vida cheia de dores de cabeça. Mas o que Deus fala? Que a bênção dele enriquece e não traz consigo dores. Então Deus pode fazer o quê? À medida que a gente entende esse princípio, ele vai nos dar a parte que nós precisamos para nos alimentar, o que vai suprir as nossas necessidades, mas ele vai dar para a nossa mão também a capacidade de semearmos. Ele vai nos dar sementes que nós vamos plantar e que vão multiplicar a nossa sementeira. Amém? Uma pessoa que planta uma semente, quando a semente floresce, ela floresce multiplicada, porque 1 grão de feijão, você planta na terra, vai nascer um pé de feijão que vai produzir quantos grãos de feijão? Vários. Então a sementeira daquela pessoa multiplicou. No começo ele tinha 1 grão, mas depois que ele colheu, ele tinha muitos grãos na mão. Se ele plantar de novo, se ele comer todo aquele feijão, acabou, ele não tem mais nada para plantar. Mas se ele comer uma parte e ele plantar a outra parte que ele comeu, ele vai ter sempre. Por quê? Porque no ano que vem ele vai colher de novo. E aquelas muitas sementes que ele plantar vão florescer e vão gerar muitos pés de feijão
e vão multiplicar a sementeira dele, vão multiplicar o que ele vai poder comer também. Então, isso que nós precisamos entender, que esse princípio do reino é muito simples. Quem semear pouco ou quem semear nada, vai colher pouco ou vai colher nada. Agora, quem semear com abundância, quem for além daquilo que você acha que é uma dívida com Deus, que é o dízimo, esse vai colher e vai colher em abundância. Amém? Quero finalizar essa palavra aqui dizendo assim, não tem como um cristão verdadeiro prosperar sem se tornar uma pessoa dadivosa, generosa, voluntária e fiel, que aprendeu pelo Espírito Santo a dar com alegria. Se você quer prosperar, se você quer viver a prosperidade de Deus, que é maravilhosa, enriquece e não traz consigo dores, não vai te trazer culpa, não vai te trazer peso, não vai te trazer maldição, vai ser uma alegria muito grande na sua família, vai ser um testemunho perante os seus parentes, seus amigos, as pessoas verem que existe um Deus que te abençoa, que te prospera, que te deu uma casa nova, que te deu um carro novo, que faz você ter liberdade para você ir, para você vir, para você desfrutar do que você quer, comer o que você quer, viajar para onde você quer. Deus tem essa promessa para nós. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Tudo que de bom existir nessa terra, Deus vai dar para aqueles que tiverem essa alma fiel, voluntária, generosa e reta. Qual é uma das bases da santidade, da prosperidade bíblica? A santidade. Precisamos ser santos. Não adianta você ser semeador e adúltero. Semeador e descomprometido com Deus. Vai lá dar dinheiro, porque tem de monte, então dá dinheiro lá para a igreja, mas não está aqui, não participa, não se envolve, nunca ganhou uma vida, tem lá uma vida paralela lá fora de pecado. Essas pessoas estão brincando com Deus. E com Deus não se brinca. Hoje, o testemunho delas está camuflado no meio do testemunho das pessoas ímpias, porque muita gente olha para os ímpios e fala, os ímpios estão lá fora, eles não dizimam, eles não ofertam, eles não fazem nada e a vida deles é boa. É boa? Será que é boa mesmo? Será que eles têm paz? Será que os filhos deles estão livres de calamidades? Será que eles vão ter a salvação eterna? No dia que eles forem se encontrar com Jesus, eles vão ter o que apresentar para Jesus? Porque a Bíblia é muito clara. Ela diz o seguinte, haverá o dia em que nós teremos que nos apresentar diante dele e prestar conta de cada uma das nossas obras, ou seja, nós vamos ter que apresentar os frutos do que foi a nossa vida aqui nesse mundo. E aí não vai adiantar apresentar diploma, contrato social da empresa, eu tenho tantos imóveis. Não, isso ficou tudo lá na terra. Lá no céu só vai ter uma coisa que vai contar. É o nosso testemunho de santidade aqui na terra e as vidas que nós ganhamos para Cristo. Amém? Então, o que eu quero lançar aqui? O propósito de que todos os filhos da Igreja El Shaddai se envolvam nesse propósito. Envolver a todos na construção do templo. Todos os que se sentem membros da El Shaddai. Se você se sente ovelha do apóstolo Fábio, se você se sente membro da El Shaddai, filho da El Shaddai, é para você participar. Até aqui nós caminhamos com 400 fiéis, 400 valentes que vieram, né? Sustentando, foram fiéis, cumpriram. Uns fraquejaram, caíram no caminho, levantaram de novo, estão aí lutando e tal. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos, os que tentaram, os que lutaram, os que fizeram. Mas agora é um momento de envolver a todos na construção do templo. Todos devem participar. Todos, quem são esses todos? Os que se sentem parte dessa igreja. Os que têm uma aliança com Jesus e com a El Shaddai. E é o propósito envolver a todos que desejam prosperar. Tem alguém aqui que deseja prosperar? Você quer tudo que foi dito aqui? Você quer a novidade de Deus na tua vida? As oportunidades e as portas abertas? Você quer mudar de nível? Você quer comer o melhor dessa terra? Você quer que a tua descendência seja abençoada até 1000 gerações depois de você? Então é só obedecer a Deus. Você quer a prosperidade do povo judeu? A prosperidade e a riqueza do povo judeu? Nós somos judeus no espírito, né? A mesma promessa que Deus fez a eles está sobre nós. Gálatas 3:29.
E se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão segundo a sua promessa e herdeiros da mesma promessa. Amém? Então, o nosso pai Abraão nos deixa esse legado de sermos santos, felizes, prósperos, abençoados, fecundos. E se você quer isso, você deve se envolver nisso aqui. É muito importante a voluntariedade e a generosidade. Segundo, a fé. Para você não começar um negócio que você vai fracassar no meio, faça isso com fé, acreditando, Deus vai me abençoar.